Olá, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, tá certo? E hoje a gente terá aqui, ó, história dos povos africanos. Mas antes de a gente começar a aula, eu vou pedir para você se inscrever no canal do EducaPE, tá certo? Aqui no YouTube, deixar seu like, compartilhar o vídeo para aquele aluno que não se ligou que a aula é hoje, tá bom? E aqui deixar seu like, se inscrever, tá bom? Então é fácil, é só aqui escrever e entrar no nosso EducaPE, tá bom? Vem comigo já para você se ligar na aula passada, tá certo? Aí na aula passada, na aula 4, a gente viu o seguinte, estudamos os povos pré-colombianos, né? E hoje entramos no continente africano para estudar seus povos e culturas. Aí você está vendo que na aula 4 a gente estudou aí os astecas maravilhosos, né? E hoje a gente vai estudar os povos africanos antes da chegada dos europeus também, não é? Porque todo o povo, toda a sociedade, né? A Europa, ela simplesmente invade o continente americano, ela invade o continente asiático e ela invade também o africano junto com a Oceania. Então são determinadas situações que romperam essa cultura desse povo. Houve, sem dúvida, também um enfrentamento, né, entre esses povos, diminuição, mas a gente vai ver ao decorrer do tempo. Vem aí comigo para a gente ver o que é África pré-colonial, tá certo? Na tela de vocês, a gente está vendo, né, que antes da chegada do povo europeu, a África teve reinos ricos e fabulosos. Na antiguidade, temos o Império de Cartago e do Egito. Aí você está vendo na imagem do lado as pirâmides do Egito, de Gizé, que um dia eu estarei lá, se Deus quiser. E na Idade Média, a constituição, né, do Império de Mali e da Etiópia. Através das cidades do norte da África, se estabeleceu contato e trocas comerciais com os países europeus. Então, assim, naquela rota que a gente sabe ali do Mediterrâneo, que vai ali sentido Europa e sentido Ásia, a gente vai ver determinadas situações de, sem dúvida, do comércio, que é o principal elo, tá bom? Então tudo vai girar em torno da economia. A África, ela vai ter grandes produtos, né, para troca, e a gente vai entender que ali vai começar o contato com os europeus, né? Mas aí o que é que vai acontecer? Os europeus, opa, temos um lugar aí, ó, para a gente pegar mercadoria, né? Então, no lugar de comprar, aqui está invadir, não é? Vem comigo aí na tela para você ver, ó, como é maravilhoso aí, ó. O continente africano é considerado o berço da humanidade, porque ali estão as primeiras evidências arqueológicas do ser humano. Antes da ocupação europeia, já havia um intenso comércio entre África do Norte e África subsaariana. Essas transições comerciais eram realizadas através das caravanas promovidas dos povos que habitavam a porção do sul do deserto do Saara. Deserto do Saara, lá em cima, tá? Mais tarde, outras expedições atravessariam o deserto e levariam esses produtos para a Europa. Então, o continente africano, né, por mais que ele esteja, entre aspas, distante da Europa, ele nada mais é perto, por incrível que pareça, porque passou o Mediterrâneo, está na Europa, né? Então, o primeiro país ali que vai pegar essas questões comerciais. Então, a África sempre foi rica. Essa conjuntura de dizer que a África é pobre está errada. A África é um continente maravilhoso. A gente tem que entender que a África não é um país, é um continente, né? Existem 50 países dentro do continente africano. São várias civilizações, são várias culturas que precisam ser preservadas e valorizadas, tá certo? Vamos para ver os reinos africanos na tela? Olha que legal. Nós temos, para fim de estudo, vamos ver alguns reinos do império de cada região africana. Então a gente está vendo aí um império do norte da África, que é o Egito, né? As famosas pirâmides ali que eu coloquei, né? Que é um monumento patrimônio histórico material da humanidade, né? A gente está vendo aqui também o cartaginês, ou o Império de Cartago, também no norte da África, que fica ali perto do Mediterrâneo, né? Ali naquela região ali próxima ao Egito, mais para o lado esquerdo, e direito, melhor falando. E ali a gente tem um elo, né, de grandes comércios. O Egito, por exemplo, galera,
O Egito é um império, foi um império por mais de 5.000 anos. Né? Uma cultura que ali passou 5.000 anos antes de Cristo, né? Onde a gente tem as primeiras questões, monumentos, construções arquitetônicas que nem sequer passava pelo imaginário do povo, né? Como é o caso das pirâmides, que nada mais é, por exemplo, do que um cemitério. Né? O povo pensa que a pirâmide é um palácio. É não, viu? A pirâmide é um cemitério onde os faraós eram levados após morte para o mundo eterno de Anubis, né? E de Osíris, né? No paraíso. E aí, o que é que acontece? A gente tem grandes civilizações, essas contribuições. Cartago, por exemplo, era sem dúvida um dos grandes impérios que tinham grandes comércios, não é? E Egito nem se fala, né? Egito dominou, né, a África praticamente toda, né, em sua existência. Obviamente tinha conflitos, etc. Mas isso é lá na frente, né? Quando você for lá para o primeiro ano, você vai novamente rever a história do Egito. Mas agora não, agora a gente está vendo pré-história do povo africano, dos europeus. Para a gente não misturar. Vamos para o norte da África de novo aqui na tela. O Egito Antigo, né, foi criado com uma das civilizações mais fascinantes do mundo, a egípcia, com mais de 3.000 anos de duração, né, ao todo dá 5, construíram cidades impressionantes e deixaram um legado na ciência e astronomia e arquitetura, aquilo que eu falei, né? Quem é que imagina como foi feita uma pirâmide, que não tinha guindaste, não tinha nada, e cada pedra daquela era 1 tonelada. Até hoje ninguém sabe. O Império de Cartaginês se constituiu na várias cidades do norte da África, que fazia sombra ao Império Romano. As guerras púnicas, como são chamadas, as disputas entre as duas potências, é um dos acontecimentos mais marcantes da antiguidade. Guerras púnicas é o nome dado às 3 guerras travadas entre Cartago, cidade localizada na África, e Roma, entre os anos 264 a 146 a.C. Então veja que já tinha, por exemplo, uma rivalidade já entre o norte da África e o Império Romano, por exemplo. Então a gente observa que são civilizações de extrema importância para a história da humanidade. A África em si é o berço da civilização, né? Se a gente está aqui hoje graças à evolução, agradeça ao continente africano, porque a história do Homo sapiens vem de lá, tá certo? Vamos para a África Oriental? África Oriental, né? Império de Gana, do século 8 ao século 11, tá certo? Então aí a gente está vendo que se baseava no comércio de ouro, veja, né? O quanto é a riqueza o povo africano, né? Então eles comercializavam ouro com os outros reinos africanos, cidades do Mediterrâneo, cujos mercadores levavam para a Europa. Então eles sempre tiveram essa relação com a Europa. A Europa sempre comprou da África, né? E eles sempre tiveram uma boa relação cordial. Isso só vai começar a deteriorar justamente no século XV. Mas veja aí, do século 8 ao século 11, a gente vai ter, por exemplo, Gana vendendo ouro para a Europa. Império de Mali, do século 13 ao 18, era um cruzamento de caravanas, né, que vinham do sul e traziam, de novo, sal, ouro, especiarias, couro. O império era imensamente rico e o imperador era Mansa Mousa, um devoto muçulmano que fez peregrinação a Meca, e foi acompanhada de mais de 6.000 pessoas e incontáveis somas de prata. Aí na imagem você está vendo esse imperador, né, Mansa Mousa. Então, veja que 2 outros continentes, né, 2 outros grandes impérios, melhor falando, aí na África Oriental, que vai ter, sem dúvida, essa questão do Império de Mali e o Império de Gana. Então, é bastante importante a gente entender que a África, ela sempre foi, sempre será um continente bastante rico, que tem um povo honrado e maravilhoso. Bora para a África Ocidental. Olha a coisa linda da África Ocidental aí na tela. Império da Etiópia, né? Você está vendo aí um castelo lá da Etiópia, a coisa mais linda do mundo, né? Que vai de 1270 e não fiquem pasmem, até 1975. Ocupou os territórios da Etiópia
né, e de Eritreita, conhecido também como Abissínia. Conseguiu afastar os invasores árabes e turcos e foi o único império africano a resistir aos colonizadores europeus. Mesmo os italianos jamais conseguiriam dominá-los totalmente. Então, a gente tem aí um império da Etiópia que vai ser um império forte ao ponto de a Itália não conseguir dominá-los completamente. Então era um império que tinha uma organização, que tinha uma cultura, tinha um povo, tinha uma sociedade. Não simplesmente. Os outros, professor, não resistiram, não? Resistiram, sendo que, obviamente, né, a questão de força militar era maior e, infelizmente, se renderam. Não é simplesmente, pode entrar. Não, tinha luta sim, mas, infelizmente, né, a Europa ela tinha mais detenção de império bélico e aí não conseguia derrotar os europeus. Tá bom? Vamos para o Sul da África. Sul da África, Reino de Congo, que vai de 1390 até 1914, né? Construiu um local onde é o norte da Angola. O atual Congo é uma parte do Gabão, era liderado pelo Macongo. Professor, o que é isso? Era pela pessoa mais velha, né, do local, tá bom? Então, Macongo é uma pessoa velha, tá certo? O Reino de Congo foi independente até o século XVIII, quando passou a condição de vassalo de Portugal. Então ele ficou, né, aí detido pelos portugueses. Sultanato de Kiwa, quase que não sai, mas vamos lá. Do século X ao século XIII, o território era habitado por bantus, né, que foram conquistados por muçulmanos. Dominou a costa do sudoeste africano e suas principais cidades incluía Mogadíscio, tá certo? E Mombasa, as ilhas de Pemba e Zanzibar, entre outros, tá certo? Então a gente tá vendo esse império. Os Zulus, de 1740 a 1879, o reino Zulu estava localizado nas terras onde estão África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Zimbábue, Moçambique. Foram os primeiros a perceber o perigo da permanência do colonizador branco e lutaram contra os britânicos, mas foram derrotados. O sul da África tem aí a questão britânica, a gente vai ter lá na frente o apartheid, que é uma história triste da humanidade, né? Lá no sul da África principalmente, né? Pelo Império Britânico, não é? Vem pra cá. Cultura e berço da civilização, tá bom? A gente tá vendo aí, ó, a cultura africana deve ser observada sempre no plural. Por quê? Porque ela é milenar, ela não é simplesmente uma cultura de um tempo para cá, ela é milenar, né? Temos aí civilizações de 3 a 4 mil anos antes de Cristo, só para você ficar lembrado aí. Cumpre lembrar que a África também não é um país, a África é um continente. Então são várias culturas, a gente tem 50 países, né? Então a arqueologia aponta a África como território habitado há mais tempo no planeta. E isso resultou na profusão de idiomas com mais de 1000 línguas, religiões, regimes políticos, condições materiais de habitações e atividades econômicas. Atualmente, o continente africano ocupa 1/5 da Terra, com mais de 50 países e 1 bilhão de habitantes. Né? Só para vocês terem ideia, a África tem 1 bilhão de habitantes. O continente americano, né, que é um pouco maior, né, só tem 1,1 bilhão de habitantes. Né? Então a África provavelmente será uma grande potência, né, no quesito questão econômica lá na frente, não é? Porque a África ela tem um povo que é um povo histórico, um povo que vai ter aí uma cultura, né, que se diz respeito à resistência, um povo de resistência até hoje e mostra como são de resistência, tá bom? Bora para essa cultura maravilhosa na tela. Aí a gente tá vendo essa cultura, esse legado, e você que está assistindo em casa, a gente até hoje tem cultura africana incluída, certo? Por quê, professor? Porque, por exemplo, o Brasil, depois da África, é o lugar que tem mais afrodescendentes no mundo. Não é? Então, a gente tem cultura
africana enraizada no nosso povo, né? Você que joga capoeira é uma cultura africana. O frevo, o nosso frevo, é oriundo da cultura africana, porque é uma mistura de dança com a capoeira. Então veja como a gente está aí, ó. A nossa feijoada, que é uma questão para o Brasil, um prato de entrada da culinária brasileira, é uma cultura africana, né? Então somos descendentes de um povo que se instalou aqui, não porque quiseram, diga-se de passagem, né? Vieram forçados, né? Infelizmente vieram forçados. E nós temos, sem dúvida, um povo de uma cultura magnífica, tá certo? Uma cultura milenar, como eu coloquei no texto. Cultura essa milenar que representa, tá certo? Grandes anseios da sociedade. A irrigação que hoje nós do mundo todo usamos para a agricultura é uma cultura egípcia. O primeiro povo que construiu um calendário, um dos primeiros povos, melhor falando, foram os egípcios. A astronomia que a gente hoje vê, lua, não sei o que, começou com essa questão da astronomia, os egípcios. Então a gente tem muito que aprender a entender essa valorização, e isso vem por conta do próprio europeu, porque o europeu ele tenta demonizar a cultura africana, né? Então a gente tem esse grande problema da demonização que está enraizado desde a época, né, do quando os europeus vão para a África com a desculpa esfarrapada de escravizar, de colonizar, não é? Essa desculpa ela não cola até hoje. Aí você está vendo, ó, na tela de vocês aí essa belíssima imagem, né, de um povo que tem uma religiosidade, né, totalmente diferente da nossa, né, do cristianismo, né? Então a gente precisa compreender que é um povo sem tamanho de definição de adjetivos de tanto elogio que tem para oferecer ao povo africano, que é um povo de resistência, tá certo? Então a gente precisa muito ainda compreender essa cultura, a gente precisa estudar bastante essa cultura africana, o legado desse povo para a nossa vida, certo? Entender. Você que gosta do samba, você está usando a cultura africana. Alô, você gosta do sambinha? Quem não gosta? Do pagode. Então são essas culturas que estão aqui, ó, enraizadas na gente, e a gente precisa compreender ainda mais, tá bom? Deixa eu vir para cá. Use máscara em sinal de respeito a você, o próximo, não é? É de extrema importância ainda, gente, você que está me assistindo, você que está em casa, a necessidade de usar máscara. Máscara salva vidas, né? Então a gente, quando sair de casa, use máscara. Você, quando for em determinadas situações, sempre higienize as mãos constantemente. Água e sabão. Não tem água e sabão? Pega álcool em gel e passa na mão, tá certo? Porque a gente tá na pandemia. As vacinas estão vindo, mas ainda não é o suficiente. Então a gente precisa cuidar para cuidar de você e da sua família, né, e de quem nós amamos, tá certo? Antes de ir embora, né, fica essa reflexão da cultura. A gente cada vez mais conhecer as culturas, tá certo? Então, se aprofundem nessas culturas, né? É muito interessante que a gente tenha essa dimensão da cultura, né? Que a gente tenha o entendimento que a história, ela é para a gente compreender aquele passado e também compreender toda a nossa sociedade, tá certo? Então a gente precisa conhecer essa cultura, sim. Precisa conhecer o passado daquele povo, mas que também tem um passado honrado, glorioso, tá certo? Então, sempre que for ver essas situações culturais, estude, faça a sua parte, estude, porque a gente tem várias situações que podem trazer para cima de nós essa valorização cultural, tá bom? Forte beijo e até a próxima aula.